Aleluia. Glórias a Deus. Vamos então ouvir a palavra do Senhor, né? Vamos aqui meditar sobre a palavra, ter alguns minutos para ouvirmos a voz de Deus, ouvirmos a direção de Deus. Eu quero declarar aqui, amado, em nome de Jesus, que a palavra, mais uma vez, vai fazer bem ao teu coração. A palavra vai te alegrar, vai te fortalecer, a palavra vai te renovar, dizendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela não volta vazia, ela é viva. Então, quando a palavra é lançada, amado, ela age, mas o teu coração tem que estar aberto. Amém? A direção de Deus. Teu coração, a tua mente espiritual tem que estar ativada. Eu quero aqui louvar a Deus porque nós estamos sendo ensinados sobre um tema importantíssimo, né, que é generosidade e a boa administração. O tema desta manhã bendita de domingo é a essência da mordomia. Tudo pertence ao Senhor Deus. Estenda uma das suas mãos e confesse comigo. Diga assim: tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Olha para o seu irmão que está ao lado, diga isso, diga assim: tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos, amados, pertence ao Senhor. Tudo que nós temos. Tanto é que a palavra de Deus diz assim, 1 Coríntios 6,19, leia comigo, acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo, a sua vida, a sua vida, tudo que você é santuário do Espírito Santo que está em vós? Diga assim: o Espírito Santo de Deus vive em mim. Glórias a Deus. Isso é uma grande revelação, né, amado? Você sabe que a maioria dos nossos irmãos que vivem na lei, eles não compreendem isso. Eles acham que o Espírito Santo de Deus vem, vai. O dia que eu respondi mal a minha sogra, o Espírito Santo de Deus vai embora, né? Que se eu resvalar por algum momento, todos nós temos uma carne, o Espírito Santo de Deus que não está em nós e entra um espírito Amado, é terrível a falta de conhecimento. A palavra de Deus diz: o meu povo tem sido destruído porque lhes falta conhecimento. E a palavra de Deus é clara, ela diz que o Espírito Santo de Deus está em nós. Diga mais uma vez, amado: glória a Deus. O qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Somos propriedade exclusiva de Deus. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo, com a sua vida, né? E fizemos isso de várias formas até agora, e vamos fazer isso prestando o nosso louvor aqui racional ao Senhor. Diz assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, com a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Glória a Deus. Abre seus lábios, fale com Deus ali. Peça sempre, amado, para que Deus fale ao teu coração. Peça sempre para que a palavra de Deus fale a tua vida. A palavra de Deus é viva, mais uma vez, ela é eficaz, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela é geradora e cumpridora de promessas. Obrigado, Senhor Jesus, porque estamos aqui aprendendo sobre algo precioso, que é sermos generosos. O mundo, Senhor, o mundo jaz no maligno. Este mundo é egoísta, este mundo é individualista, este mundo infelizmente é avarento. Mas nós, ó Pai, que somos os teus filhos, nós não pertencemos a este mundo, Senhor. Nós pertencemos aos céus. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, o Senhor colocou de antemão em nós, ó Pai, no nosso espírito, um coração generoso. E eu te peço que esta palavra possa agir mais uma vez, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma, Senhor. Que esta palavra possa ser uma boa instrução mais uma vez a cada um dos teus filhos, e que esta palavra, Senhor, cumpra os desígnios a qual ela está sendo enviada, Senhor. Que
que a tua palavra não volta vazia. Eu louvo a ti, Senhor, pelas vidas que aqui estão. Eu louvo a ti, Senhor, pelas vidas que estão conectadas conosco, pelas vidas que ouvirão esta palavra quando ela estiver nas redes sociais, quando ela estiver, ó Pai, nos canais das redes sociais. Eu creio, Senhor, que a tua multiforme sabedoria, Senhor, vai agir, Senhor, em cada vida que o Senhor de antemão já escolheu para estar aqui, Senhor. Nós cremos que nós estamos aqui não por vontade nossa, Senhor, não por decisão nossa, mas porque já havia um plano, Senhor, preparado, determinado, Senhor, desde antes da fundação do mundo. Este culto, Senhor, já estava preparado desde antes da fundação do mundo. Usa, Senhor, a minha vida. Convém que eu diminua, Senhor, que tu cresças. Convém, Senhor Jesus, que sempre a tua voz, a tua palavra seja ouvida. Usa, Senhor, a minha vida agora, Senhor. Que eu seja, ó Pai, instrumento nas tuas mãos. Que eu seja instrumento, Senhor, nas tuas mãos nesta manhã, Senhor. Louvamos a ti por este dia, por esta manhã, por esse domingo maravilhoso, pela união, Senhor, dos santos neste lugar. No nome santo de Jesus. E a igreja que concorda com essa oração, que se alegra, diga amém. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor juntos. Diga seja amado. Deus seja louvado. Deus seja glorificado. Amém. Obrigado, Bispo Alessandra, minha esposa querida. Então, meus irmãos amados, saber que você é amado do Senhor. Amém. Amém. Você é amado do Senhor. Você parar para pensar, amado, como o nosso Deus. Às vezes eu converso com o Carlinhos, né, nós falamos a respeito disso. O Carlinhos gosta dessa área do universo, né, de estudar essas coisas. Se nós pensarmos, amado, como o nosso Deus é grande, como Ele é grande, como Ele é tremendo e Ele nos ama, amado. Isso tem que trazer grande alegria para o nosso coração. Então eu digo mais uma vez, amados irmãos, família bendita, igreja bendita nessa terra. Eu estou aqui mais uma vez com a boca de Deus para te dizer que é o foco desta palavra, né? A essência da mordomia. Tudo pertence ao Senhor, tudo pertence a Deus. Estou aqui nesta manhã como boca do Senhor, como instrumento de Deus para te dizer que mordomia, o termo mordomia significa administração. E eu e você, amado, fomos chamados para sermos administradores daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. E ser bons mordomos, pastor Eli, é a essência da vida de um cristão. Porque nós temos que reconhecer e nos alegrar com isso, que tudo que nós temos, amado, nossas posses, nossos bens, nosso dinheiro, nosso corpo, nossa família, tudo que nós temos é de Deus, e que nós não somos donos de nós mesmos. Então, compreender isso, amado, é a essência da vida cristã, e que nós temos que nos alegrar, amado, com esta honra. Saber que Deus te deu uma honra, Deus te deu um privilégio, que é administrar aquilo que é dele. Sabe que você está administrando aquilo que é do Senhor. Eu e você administramos aquilo que é de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá, né? Que nós não sois de vós mesmos. Então nós não somos de nós mesmos. Até nossa vida pertence, inclusive nossa vida pertence ao Senhor. Então eu não sou de mim mesmo, eu não sou dono de mim. A minha esposa, até a minha esposa não é minha, ela é do Senhor. A filha que eu tenho não é minha, pertence a Deus. Tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que o Senhor fez chegar às minhas mãos, pertence a Deus. Então nós estamos batendo nessa tecla, estamos te ensinando sobre isso, estamos repetindo, porque a mãe da instrução é a repetição, porque isso é uma chave, amado, para se ter uma vida bem sucedida. Porque este entendimento é uma chave para ter uma vida extremamente abençoada. Eu recebo aqui pessoas com uma vida extremamente abençoadas. Então, a boa mordomia, a boa administração daquilo que Deus nos dá,
É o caminho, amado, que nos leva a uma vida plena, a uma vida de bênçãos, a uma vida feliz. E eu sei que este é o desejo do nosso coração, né? Eu louvo a Deus mais uma vez nesta manhã pela vida das mulheres dessa igreja, pela vida das mães dessa igreja. Nós, como pais, como mães, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Acredite, Deus quer o melhor para você, amado. Deus tem o melhor para você. Diga aí no seu lugar, diga assim: Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para nós, amado. Então, nós estamos aqui sendo ensinados a andar em cima de duas pernas, né? Nosso apóstolo tem falado muito a respeito disso. Uma perna da generosidade, sermos generosos, e uma perna da boa administração. Então, ser generoso e ser um bom administrador. E o conjunto dessas duas ações é a mordomia, ou seja, é ser um bom mordomo, né? O bom administrador daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então, eu quero muito que você receba nesta manhã e que você espere bênçãos do Senhor, porque é isso que Deus tem para nós, bênçãos. Deus, amado, nos ama mais uma vez, e eu posso esperar do Senhor bênçãos. Eu posso esperar do Senhor o melhor dessa terra. Agora, eu tenho que ser generoso. Eu tenho que ser um bom administrador. Porque se eu não for generoso, se eu não for um bom administrador, você tem aprendido isso, como é que Deus pode nos dar mais? Por que Deus nos daria mais, né? Por que Deus nos abençoaria mais se não formos generosos, se não formos bons administradores? Você sabe, amado, queria que você prestasse atenção nisso, porque há pessoas que não podem, neste momento da vida, ser grandemente abençoadas, por exemplo, com riquezas, com posses, porque talvez as riquezas e posses destruiriam essa pessoa. Então, igreja, algo muito sério nesta manhã é que a abundância é, às vezes, uma prova de caráter mais difícil do que a pobreza. A abundância, muitas vezes, é uma prova de caráter muito mais difícil, amado, do que a pobreza. Porque há pessoas, amado, que na abundância o seu caráter se desconstrói. E tem pessoas, amado, que na pobreza elas se mantêm fiéis. Glórias a Deus, porque nós estamos recebendo a cada culto conhecimento, amém? Você não vai embora vazio. Você não vai embora da mesma maneira que você chegou. Você recebe palavra. Se o seu coração está aberto aí, amado, se a sua mente está ativada, você sai melhor, você sai mais forte da maneira que você chegou aqui. Então, Deus tem falado em profecia, e eu creio na palavra profética do Senhor. A palavra de Deus diz: crê, confia em Deus, confia na palavra de Deus, crê nos profetas, e nós vamos prosperar. Deus, amado, quer fazer coisas grandes diante dos nossos olhos. Crê nisso. Deus quer fazer coisas grandes diante dos nossos olhos. Deus quer fazer coisas grandes acontecerem. Agora, eu e você, amado, temos que ser fiéis naquilo que nós temos hoje. Eu, amado, e você temos que ser fiéis naquilo que nós temos hoje, naquilo que nós já recebemos do Senhor. Amém. Naquilo que nós temos e naquilo que nós já recebemos, nós temos que demonstrar a nossa fidelidade. Tem pessoas que têm um lema muito esquisito, pelo menos para mim me parece muito esquisito. Eu serei fiel quando eu tiver. Eu serei muito generoso quando eu tiver. Infelizmente, amado, isso pode parecer lógico à mente humana, mas não tem nenhum sentido para Deus. Nós podemos ser fiéis com aquilo que nós temos. Nós podemos ser abençoadores com aquilo que nós temos. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo muito básico. Nós vamos ter um bazar, né? Tem pessoas, amado, que abençoam grandemente o bazar, né? Com aquilo que está em bom estado, com aquilo ainda que é aproveitável, né? Que está bom, trazem para abençoar o bazar. Isso é uma forma também
de sermos bênção na vida de outras pessoas, de sermos generosos. O livro de Mateus diz assim, Mateus 25:14. Há uma parábola bem conhecida dos amados, mas ela nos faz refletir e mergulhar nessas águas profundas desta manhã. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Então, quem é este homem nesta parábola? Este homem é Deus. Quem são os servos? Os servos somos nós. Então diz que o Senhor confiou aos seus servos os bens dele. Isso que é importante você entender, amado, que tudo aquilo que eu tenho, que você tem, não é meu, é de Deus. Foi confiado por Deus a nós. Que responsabilidade, né? Que responsabilidade. E diz assim, no versículo 15: a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Você sabe que quando eu era novo convertido, lá quando o Senhor nos buscou lá em 98, né, eu li essa parábola e eu achava assim intrigante, né? Mas alguns tempos depois, alguns cabelos brancos depois, a gente consegue compreender, amado, que Deus é justo. Deus é justo. Deus pega, amado, diz assim, né? A um Deus deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um, segundo o que, igreja? A sua própria capacidade. E então partiu. Então Deus, amado, Ele pega uma pessoa que Ele conhece o coração e lhe dá 5 talentos. Ele pega outra que Ele conhece o coração e lhe dá 2. E a uma terceira Ele dá 1. Deus, amado, você não vê aqui que Ele pega 5 talentos e dá para uma pessoa que só tem a capacidade de administrar 1. Não. Por quê? Porque seria um desastre, amado. Seria um desastre. Deus é sábio, diga assim: Deus é sábio. Deus é sábio. Deus sabe. Deus dá, amado, aquilo que nós temos a capacidade de gerenciar. Acredite nisso. Olha, pode ser que isso não soe de forma agradável a uns ou a outros, mas isso é verdade. O que eu tenho hoje, ou o que está sob a minha administração hoje, é aquilo que eu tenho capacidade de administrar. Mas Deus dará mais se administrarmos bem aquilo que Ele já nos deu, não aquilo que Ele nos dará. A igreja está entendendo? Diga amém. Amém. Versículo 16 diz assim: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, por isso que não recebeu 5, por isso que ele recebeu só 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Você sabe, amado, que este dia nenhum de nós fugirá. Não há como fugir desse dia. Um dia seremos confrontados com o Senhor. E não veja isso como um dizer de amedrontamento, nada disso. De realidade espiritual. Um dia todos nós seremos confrontados com o Senhor. Haverá uma prestação de contas daquilo que Ele nos deu. E o Senhor, se você parar para pensar, amado, Deus te deu muitas coisas. Se você olhar ao teu redor, você vai ver quantas coisas Deus te deu. Quantas coisas Deus já colocou nas suas mãos, amado. E Ele quer só uma coisa: que você seja um bom administrador, que você tenha um coração generoso, aberto a Deus, amado. Olha, eu tenho muita paz de dizer isso, porque no nosso ministério você jamais vai ver algum pastor, algum ministro vindo aqui pedindo a casa dos outros, pedindo terreno, seu carro, tudo. Se você sentir no coração de doar para a igreja ou para outra, você é o Espírito Santo de Deus. Mas aqui nós ensinamos a verdade, né? E uma coisa que eu tenho muita paz no meu coração: nós ensinamos ao povo a ser generoso. Amém. Naquilo que é devido. Amém. Aquilo que é devido, amado. Aquilo que é devido.
Versículo 20, um pouquinho mais à frente, diz assim: então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, porque, de novo, estou aqui compartilhando com a igreja, lá em 98, quando Deus me buscou, eu não conhecia nada de Bíblia, né? Eu li essa passagem, mas por que Deus dá um para, né? Um só recebe um, outro recebe só, o outro recebe 5. Mas o que recebeu 5, entregou outros 5. Ele multiplicou, amado, aquilo que chegou nas suas mãos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Não jogou na loteria esportiva, né? Ele não foi lá jogar no bicho, ele não foi comprar as mercadorias no Paraguai, fez ouro e trouxe, não foi nada disso. Ele multiplicou aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E disse o Senhor: Deus, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, naquilo que eu coloquei nas tuas mãos, sobre o muito eu te colocarei. Eu recebo aqui no nome de Jesus pessoas sendo colocadas sobre o muito, pessoas aqui sendo colocadas sobre o muito, prosperando e tendo esse coração generoso. Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria, no prazer, na bênção do seu Senhor. Deus amado é muito sábio. Diga assim: Deus é sábio. Deus é sábio. E Ele sabe a capacidade de cada um de nós, amado, de administrar. Você sabe que vira e mexe passam essas reportagens, né? Você deve ter assistido algumas vezes. Daqueles que ganharam loterias esportivas, todo ano aparece. As pesquisas dizem que em 5 anos, pastor Danilo, essas pessoas tornam tudo. A grande maioria, de 10, 1 administra bem aquilo que recebe. A grande maioria, amado, fica mais pobre do que estava. Tornam com tudo, acaba, o dinheiro some. Então, Deus dá os talentos, amado, de acordo com a nossa capacidade de administrar. E eu quero dizer uma coisa para você: se você for um bom administrador, Deus vai te dar mais. Se você for generoso, Deus vai te dar mais. Ele vai te dar mais. Ele é sábio. Ele é sábio. Ele é sábio. Os outros não tinham capacidade de administrar 5 talentos, amado, por isso que não receberam 5 talentos. Então, o conceito que nós estamos tratando hoje, nesta manhã, da mordomia, que está nesta parábola dos talentos, ela é instrutiva, amado. Ela é uma das parábolas mais instrutivas de Jesus, porque ela nos ensina a administrar o que Deus nos dá. E de novo, tire o seu foco. Às vezes as pessoas ficam muito focadas num ponto. Peça a Deus trabalhar no teu coração, amado. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, é dinheiro também, mas é tempo, é amor, né? É trabalho, é voluntariado. Amados, são tantas coisas. Por exemplo, que nós tivemos aqui um grupo de meninas aqui dançando, exercitando o quê? Os dons, os talentos que Deus deu a cada uma. Deve ver aqui a Manu aqui, de novo, o pastor Danilo, está limpinho, ó. A pastora Karina também. A pastora Karina estava dançando e estava enxugando. Dançando e enxugando. A Mumu, né? Então, uma Manuzinha pequenininha, está exercitando o quê? Os talentos que estão nela. Os talentos que estão nela. Glória a Deus. Os talentos que estão nela. Que Deus deu para ela. Não é dela. Esse que é um dilema. A nossa briga, amado, com a nossa carne é isso. A pessoa acha que é dela. Não é dela, amado. Foi Deus que te deu. Tudo que você tem foi Deus que te deu. E Deus só quer uma coisa, amado. Uma coisa. Eu não estou falando de dinheiro de novo. Tire o foco disso. Se você está vendo isso, você precisa abrir os seus olhos aí. Deus está falando de tudo que nós temos. Porque tudo que nós temos é de Deus. É de Deus, amado. É de Deus. E Deus quer que você seja um bom administrador. Eu declaro aqui de novo, em nome de Jesus, bons administradores. Porque a Bíblia diz que Deus pegou talentos que era dele e deu a 3 servos. Então os talentos não eram dos servos. Eu quero dizer uma coisa, mas com todo
temor e temor, a igreja não é minha. Essa igreja não é minha. Eu vejo agora que pastores que caem, se enredam, né? Se deixam enredar nessa mentira do diabo, que acha que a igreja é dele. Essa igreja é minha. Essas ovelhas aqui são minhas. Amado, eu tenho muita tranquilidade e muita paz no meu coração de saber que eu estou administrando aquilo que é de Deus. Tudo que eu vejo aqui é de Deus, amado. Essa igreja, tudo é de Deus. E eu tremo e temo por isso, amado, porque a igreja não é minha. O carro que eu tenho não é meu, a minha casa não é minha, os talentos que eu tenho também não são meus. Tudo é de Deus, amado. E eu não quero tocar na glória de Deus, porque quando você não reconhece isso, você está tocando na glória de Deus. Quando você não reconhece isso, está falando, não é bem assim, é do meu jeito, é meu sim. Está tocando na glória de Deus. Eu não quero tocar na glória de Deus, amado. Eu não quero tocar na glória de Deus. Eu quero que sempre o nome de Jesus seja louvado, seja glorificado. Então, tudo que nós temos, amado, pertence ao Senhor. Tem gente que passa, né? Você já deve ter visto, o cara no trânsito, né? Tem umas pessoas mais, vamos dizer assim, um pouco mais nervosinhas no trânsito, e passa pulando, quebra a bola, né? Ele não sabe que aquele carro que ele está andando ali, foi Deus que deu para ele. Ele não deveria sair pulando, quebra a bola. Não deveria, né? Uma coisa ou outra é um descuido, né? Às vezes o irmão ou a irmã, né? Mas a irmã não, o irmão ou a irmã pode acontecer qualquer um, tá? Aqui. Não, comentário machista, olha, não vai publicar no Twitter aí, ó. Não, nada disso. Passa, né? Desapercebido. Quem que não passou num quebra-mola desapercebido, né? Aquelas lombadas. Mas tem gente que passa de propósito, passa quebrando tudo, assim. Não tenha, amado, cuidado com nada que tem. Você acha que essa pessoa vai ter mais? Eu te digo, amado, não vai ter mais. Deus não pode dar mais. Uma pessoa que não cuida daquilo que ela tem, como é que vai receber mais? Então, mordomia é cuidado. Diga assim, mordomia é cuidado. Cuidado com o que, Bispo Marcos? Com as coisas que Deus nos deu. Deus nos chamou, amado, a mim e a você, a sermos bons mordomos. E Deus sabe qual é a minha e a sua capacidade, amado. Deus sabe se eu e você somos capazes de administrar mais, para que Ele nos dê mais. E de novo, amado, tira a tua cabeça aí do dinheiro, aí nada disso que eu estou falando. Está incluso na área financeira sim, mas é seu tempo, seu talento. Não é que Deus pode acrescentar mais, se com aquilo que você tem você não está administrando bem, ou você não é generoso. Deus é sábio, amado. Deus é sábio. Então essa mensagem é muito importante, porque essa mensagem, essa série de mensagens que nós estamos aqui falando, né? E eu espero que isso esteja fazendo bem ao teu coração, amado. Mostra chaves bíblicas para sermos também sábios, para sermos bons administradores, para sermos generosos, amado, para administrarmos melhor aquilo que pertence a Deus. Pertence a Deus, para que Deus possa nos confiar mais. Olha, eu falo do testemunho aqui desse ministério, aqueles que são mais antigos sabem disso. Lá em 2000, né, quando nós chegamos, quando nós nos unimos aqui ao primeiro grupo que estava sendo formado aqui na cidade, lá no idos de 2000, né, chegamos aqui em 97 para 98, e não tínhamos igreja. Eu e minha esposa fazíamos culto em casa. Na época nós recebíamos a fita cassete. Eu sei quem já viu, é um negocinho de plástico, tem dois buraquinhos assim, bota uma fita no meio assim, sabe? A pessoa nem sabe o que é isso hoje, né? A gente lá fazia o nosso culto em casa, só eu e minha esposa, né? Lá em 97, 98 eu ouvia, todas as 6 horas nós colocávamos a fita. Bispo Solange lá de São Paulo mandava um material pra gente. Eu tinha pilhas de fita. Todo domingo a gente fazia o nosso culto. Mas em 2000 se reuniu um grupo e nós nos ajuntamos com esse grupo, né, porque você e eu fomos chamados para estar na eclésia, na congregação, estarmos juntos. Você não é igreja sozinho, isso não existe. Eu já falei isso no culto passado. Desigrejados não existe, amado. Aqui na Cristo Vivo não existe desigrejados. Não existe desigrejados. Nós não concordamos com esse termo. Achamos que esse termo é diabólico, inclusive, satânico. Igreja para estar junto, congregação. Glória a Deus. Né?
Então, amado, lá em 2000, quando nos juntamos, depois de 2004, quando Deus nos levantou, e nós fazemos um culto numa salinha, né? Eu sempre levo a medida, mas eu não vou ousar aqui falar, é a sala da pastora Eli, né? O pastor Eli quer dizer que você é um grande instrumento de Deus. Você é um grande instrumento de Deus nesse lugar, né? Deus usou a sua vida, a sua casa, a sua família. Temos uma gratidão enorme a Deus pela sua vida. Mas lá, em 2004, nós fazíamos um culto numa salinha pequena. Se não fôssemos fiéis naquela salinha pequena, Deus não nos traria para cá. Fomos fiéis à salinha pequena. Com ar, não tinha ar-condicionado, era ventilador, amado. Era uma temperatura, você não imaginar. Era 40 graus. Sabe o que nós cantamos que 40 graus? Era mais ou menos 40 graus. Derretia as crianças, derretia os idosos, derretia os novos. As mulheres adoravam porque era praticamente um spa, né? Aquela sauna, entrava 3 quilos a menos para sair no final do culto. Nós somos fiéis, amado. Ali, depois quando Deus nos abriu a oportunidade de ir no fundo da casa da pastora Eli, montarmos a nossa igreja, nós reformamos, temos uma igreja maravilhosa, belíssima lá. Nós somos fiéis também lá. E por isso, amados, estamos aqui. Porque nós sempre fomos fiéis. Você é fiel, amado. Você é fiel. Você é fiel. Essa igreja é fiel. Agora, se não fôssemos fiéis, não, apóstolo deu o testemunho dele. Acho que Deus ia dar uma cidade daquela para ele, um templo daquele maravilhoso. Amado, olha, se formos fiéis, Deus dará mais. Deus nos dá mais. É assim que Deus trabalha, amado. Então, igreja, mais uma vez, compreenda que a abundância é uma prova de caráter mais difícil do que a pobreza. Porque tem pessoas que se desviaram da igreja porque conseguiram ganhar mais, conseguiram conquistar aquilo que almejaram, e quando conseguiram alcançar, sumiram, porque a meta delas era aquilo. A meta delas não era agradar o coração de Deus, não era ser generosas, bons administradoras, não. Elas não foram fiéis, não foram generosas e viraram as costas para Deus. Muitas pessoas, amadas, nessa caminhada aqui de 15 anos, eu já vi ficarem pelo caminho. E muitas chegaram numa situação de restrições e saíram abençoadas. Hoje, obviamente, não acompanho, né? Não sei, mas eu sei que no momento em que deixaram a igreja, estavam ali abençoados, grandemente abençoados, grandemente abençoados. Mas Deus diz que Ele abençoa quem é generoso e é bom administrador. Então, amado, Deus faz prova da nossa semeadura. Eu sempre trago à memória aqui a vida de José, fiel em tudo, né? Tudo que Deus colocou na mão daquele menino, ele foi fiel. Tudo. A palavra de Deus fala de Abraão, fala de Isaac. Amado, pessoas fiéis. Pessoas fiéis. Pessoas fiéis. Em momento de dificuldade, fiéis. Em momento de abundância, fiéis. Então, amado, Deus, entenda isso, Deus nos dá posses, Deus nos dá talentos, Deus nos dá recursos, Deus nos deu um corpo, uma vida, uma alma, uma mente, habilidades. E Ele diz nesta manhã, Ele te lembra, a mim e a você, que nós não somos de nós mesmos, que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, que nós pertencemos ao Senhor, e nós temos que nos questionar, amado, um bom questionamento, não um questionamento de acusação, mas um bom questionamento. Estou sendo um bom mordomo? Eu sou um fiel mordomo? Eu sou digno daquilo que Deus confiou à minha vida? Acho que essa é uma boa reflexão. Eu estou sendo um mordomo sábio? Por isso que Deuteronômio 8,18 diz assim: antes de qualquer coisa, amado, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. É Deus que nos dá forças. Você não poderia fazer nada
você faz, amado? Se quando chegar de manhã, ops, agora se eu pegar pesado, vou pegar, que tocou o relógio, você ter a condição de acordar, de encher o pulmão de ar e falar, glórias a Deus, que dia maravilhoso. Porque tem algumas pessoas que quando chegam nesse horário não tem essa condição, amado. Se são salvos, foram recolhidos, né? Se não, Deus o sabe. Mas todo dia, amado, você acorda e enche o seu pulmão de ar, porque Deus falou, mais um dia abençoado, mais um dia que eu te dou, mais um dia de vida, mais um dia para você honrar o meu nome. Isso é muito importante, amado. Espero que você esteja aí pensando, refletindo a respeito disso, fazendo uma boa reflexão. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito, amado. Isso é realidade. Quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito, amado. Quem é fiel... Olha, eu costumo ver isso, né? Na vida ministerial. Um bom diácono, um diácono trabalhador, dificilmente, sendo alimentado pela palavra, né? Dificilmente ele se desvia, né? Às vezes acontece. Quando vira um presbítero, vira um pastor, se ensoberbece e fica cegado. Mas quando a pessoa é fiel um pouco, amado, ela vai ser fiel no muito também. Ela aprendeu a ser fiel um pouco, ela sabe ser fiel no muito. O livro de Provérbios 13:18 diz assim: a pobreza e a afronta sobrevém ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será o quê? Honrado. Eu recebo dupla honra para você, amado, dupla honra para nossas casas, dupla honra para nossas famílias. Nós aceitamos a instrução, nós aceitamos o ensino. Eu nunca, amado, olha, Deus conhece o meu coração, eu nunca fiquei, quando estou ouvindo uma palavra, né, porque eu também vou à sede, somos convidados para ministérios de igrejas de irmãs, ouvindo uma palavra, eu fico ali me remexendo, falo, não, isso não é comigo não aceito, não, porque tem irmão que fica assim, né? Eu falo, tudo bem, irmão? Tudo bem, irmão, fica, não, isso aqui eu aceito, isso não aceito. Não, amado, amém. Às vezes tem cada puxão de orelha, eu falei, amém, Senhor. Era para eu estar ouvindo isso mesmo. O Senhor sabe, o Senhor conhece. O Senhor quer me fazer ouvir isso, porque o Senhor conhece meu coração. Porque diz assim, olha, quem rejeita a instrução, amado, diz que a afronta sobrevém. Mas o que guarda, o que aceita, o que diz, Senhor, o Senhor está falando, eu vou fazer. O Senhor está falando, eu vou praticar. Eu sou sábio. Diga aí, amado, no seu lugar, eu sou sábio. Olha o seu irmão que está ao lado de você, sábio. Você é sábia. 1 Coríntios 3:6. O apóstolo Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quê, igreja? É de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Toda a glória pertence a Deus, amado. Ora, o que planta, o que rega são, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Olha, amado, quero dizer uma coisa, e se você concorda comigo, vai dizendo amém aí no seu lugar. Esta igreja está preparada para crescer muito mais. Diga glória a Deus, aleluia, aleluia. Muito mais, está preparada para expandir, para divulgar ainda mais o Evangelho nessa cidade. Sabe por quê? Porque nós fomos e nós somos fiéis. Em tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, nós fomos e nós somos fiéis. E você é fiel, amado. Você está nessa igreja, você é fiel. Você é fiel, amado. Olha, vocês não sabem como é que meu coração fica aqui quando eu vejo gestos de fidelidade, de amor. Eu falo, Senhor, só o Senhor mesmo, né? Só o Senhor mesmo para trabalhar no coração, trabalhar na mente de cada um. Olha, amado, Deus, aqui como igreja, Deus nos confia vidas. Deus nos confia vidas. As ovelhas são do Senhor, a igreja é do Senhor, mas nós aqui como ministros estamos aqui responsáveis, amado. E nós prestaremos contas
ao Senhor do pastoreado que estamos dando, da ministração da palavra da verdade, do ensino da graça genuína. Porque nenhuma ovelha aqui é minha, todas as ovelhas são de Jesus. Ele só me constituiu a bispo, pastor, para cuidar daquilo que é dele. E eu sempre trago isso à memória. Sempre trago isso à memória, porque às vezes nós, como ministros, como pastores, às vezes nós nos angustiamos no nosso coração, amado, quando a palavra ministrada, é ensinada. Eu tenho essa tranquilidade, pastora Karine e pastor Danilo, nós nos empenhamos muito aqui em pregar. E olha, acredite, amado, nós nos empenhamos muito aqui em pregar e ministrar a palavra, e muitas vezes nosso coração se aperta quando a gente vê uma pessoa tomando caminhos errados, rejeitando a palavra. Mas uma coisa que eu sempre trago na minha mente nessa hora: a ovelha é tua, Senhor, a ovelha é tua, me cabe pregar, me cabe falar, me cabe, se haver oportunidade, ministrar a palavra, aconselhar. Que eu não posso ir na casa das pessoas, como o apóstolo comentou um dia, tinha um pastor que tinha um ônibus, o que é esse? Vai levar para a praia? Não, passava com o ônibus lá, levando. Eu estou pensando em investir num ônibus, estou pensando em investir num ônibus, vou passar, não vai ficar um, não, está na hora, vem com pijama e tudo mesmo, não foi para você não, Esther, só eu virei só nessa hora, vem com pijama e tudo mesmo para a igreja, não, entendeu? Não, mano, não. As ovelhas são do Senhor, as ovelhas são dele, e ele busca, você pode ter certeza. É ovelha, o Senhor vai buscar, vai trazer, não vai ficar nenhuma de fora. Você pode ter certeza disso, amado, pode ter certeza. A obra é dele, mas a gente, como pastor, aperta o coração, aperta e se entristece, Eu e a minha esposa até um combinado, a gente tentar em casa só conversar entre nós quando nós estamos, porque aí começa, a gente não para, é 24 horas falando do ministério, falando da igreja, preocupado com as vidas, mas é o nosso chamado, Então, amado, queria muito que você se alegrasse nessa manhã por tão grande honra que Deus te deu, que é administrar aquilo que é de Deus. Porque, amado, o plano do diabo, o plano de Satanás é que nenhuma igreja viva, amado, essas verdades. Ou você pensa que o diabo está trazendo para você ser uma pessoa generosa, boa administradora? Não, amado, quem mais quer que você não seja generoso, que você não seja um bom administrador, que você não viva essa palavra. O inimigo não quer, amado, que você seja fiel, não. O inimigo não quer que você seja um bom administrador. O inimigo não quer que você viva as verdades da graça de Deus. Tanto é que Filipenses 3,18 diz assim: pois muito andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo, até chorando, apóstolo Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo, pessoas que lutam contra a verdade, pessoas que estão aí presas ao legalismo judaizante, aos sacrifícios, aos ritos humanos, às tradições humanas. Não todos, não posso falar, e não estou falando aqui com toda a tatavênia de todos os ministérios, mas muitos ministérios, muitos legalistas maculam esses princípios que estão sendo ensinados aqui, distorcem esses princípios que estão sendo ensinados aqui. Por isso que Deus diz assim, que Ele quer ser adorado em espírito e em verdade, e que Ele busca o que? Os verdadeiros adoradores. Deus não quer, amado, ser adorado em sacrifício, em pagar o preço, em jejuns, em vigílias, em batidos, com uma palavra que é fora da genuína palavra da graça de Deus. Tanto é que o livro de Efésios diz aqui, estou caminhando nos minutos finais, porque pela graça sois salvos, diga glórias a Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós, até isso foi nos dado, é dom de Deus, não de obras, não do meu próprio esforço, para que ninguém se glorie. Tudo pertence a Deus, amado, até mesmo a glória da salvação, inclusive a glória da salvação. Eu quero terminar essa palavra, amado, dizendo que Deus
não pode acrescentar aos maus mordomos. Deus não pode acrescentar aos maus mordomos. Agora, aqueles que são generosos, que são bons administradores, que estão ouvindo e praticando esta palavra, que são fiéis um pouco, Deus vai acrescentar muito. Deus vai acrescentar mais. De novo, Lucas 16:10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Agora, Mateus 25:23 diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é um servo bom e fiel. Servo bom e fiel, servo. Você é servo bom e fiel. Somos servos bons e fiéis. Foste fiel no pouco, estamos sendo fiéis naquilo que Deus colocou nas nossas mãos hoje. Sobre o muito, o Senhor nos colocará. E nós entraremos, amado. Quem recebe, diga amém, no gozo do nosso Senhor. Glória a Deus. Esta vida boa que Deus tem para cada um de nós. Para cada um de nós, Deus tem vida boa, amado. Deus está fazendo uma grande obra na sua vida. Acredite, Deus está fazendo uma grande obra na sua casa. Deus está fazendo uma grande obra, amado, nos seus negócios, na sua carreira. Deus não está parado, amado. Ele não está dormindo. Nós dormimos, né? Agora é domingo. Nós vamos daqui a pouco almoçar. Alguns, não digo quem. Vou tirar uma soneca. Mas vai ser ali 2 horas, cravadinho. Aí a vezes eu chego e falo: acorda, Nina, acorda. Isso. Nós estamos ronca, é gostoso dormir. Deus não dorme. O guarda de Sião não dorme. Glória a Deus. Aleluia. O guarda de Sião não dorme nada. Ele está pelejando as nossas causas. Ele está olhando para nós. Ele está de olho em cada um de nós. Deus não dorme, amado. Ele não está parado. Se Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. Acredite, Deus está trabalhando. Está trabalhando na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, nesta igreja abençoada. Glória a Deus. Deus está trabalhando, amado. Glória a Deus. Deus está trabalhando. E eu quero ver, em nome de Jesus, esta igreja tendo muito daquilo que Deus vai dar. Glória a Ti. Eu quero aqui ver pessoas bem-sucedidas, felizes, realizadas, pessoas usufruindo dos milagres de Deus, na saúde, amado, na vida financeira, e numa área específica, às vezes é no coração, ali na alma, eu recebo os milagres de Deus. Eu quero ver, amado, com você grandes coisas, porque nós somos fiéis. Diga: eu sou fiel. Nós somos fiéis, amados. E os sinais seguirão os fiéis. Os sinais seguirão os fiéis. Creia nessa palavra, amado. Haverá prosperidade em teus caminhos. Lembra que a tua vida, os seus dons, os teus talentos, tudo que você tem, pertence a Deus. Seja generoso. Seja fiel. Seja um bom administrador. Que assim seja, porque assim disse nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.